Olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos ao Corações do Passado, seu refúgio para histórias que tocam a alma e aquecem o coração. Aqui encontramos beleza mesmo nas épocas mais sombrias. Hoje, trago uma narrativa nascida na trincheira mais dolorosa da história americana, a Guerra Civil, entre 1861 e 1865. Um tempo onde irmãos ergueram armas uns contra os outros e onde as divisões eram tão profundas que pareciam intransponíveis. Apresento Elizabeth, uma enfermeira da União, abolicionista fervorosa, cujo coração era duro como o aço da causa que defendia. E William, um oficial confederado, carregando a insígnia cinza, mas com a alma atormentada pela culpa de lutar por algo que ele já não acreditava. Eles eram o norte e o sul, o certo e o errado, destinados a se odiarem. Contudo, o destino teceu seus caminhos não no campo de batalha, mas na quietude e desespero de uma enfermaria de campanha. Esta é a história de como o dever se choca com a paixão, a lealdade encontra a redenção e a verdade universal de que, no coração humano, não existem linhas de batalha. O amor, mesmo o mais impossível, tem o poder de nos fazer trair o nosso mundo por um único olhar. Se você ama histórias de superação, romance e redenção, não se esqueça de se inscrever no Corações do Passado, para não perder nenhuma de nossas jornadas. Ative o sininho. E não se esqueça de comentar o seu nome e de onde está ouvindo. Eu respondo todos os comentários com imenso carinho. Agora, prepare-se para uma jornada inesquecível. Feche os olhos, tome um profundo suspiro e permita que o som da chuva fina de 1863 nos transporte para um tempo de bandagens ensanguentadas e esperanças sussurradas. O cheiro de éter, sangue velho e desespero era o aroma constante que definia o Hospital de Campo número 4 da União, estabelecido às pressas após a carnificina em Gettysburg. Elizabeth Lincoln, com 23 anos e olhos que haviam visto muito mais do que qualquer jovem deveria ver, movia-se com uma precisão cansada entre os leitos improvisados. Ela não era apenas uma enfermeira, era uma força da Nova Inglaterra, cujas convicções abolicionistas eram tão afiadas quanto as tesouras que usava. Ela acreditava firmemente na causa da União, na liberdade e na necessidade de esmagar a Confederação. Essa crença era seu escudo e, por vezes, sua armadura impenetrável contra a dor alheia, exceto quando a dor vinha dos soldados que ela jurou odiar. Naquela noite fria de julho, a enfermaria estava superlotada. A União havia vencido, mas a um custo terrível. Os homens chegavam em carroças, poeirentos e gemendo, suas vidas penduradas por fios finíssimos. O cirurgião-chefe, Dr. Reis, um homem robusto e pragmático, chamou Elizabeth com a urgência que ela já conhecia de cor. Enfermeira Lincoln, rápido, temos um que não esperávamos, oficial confederado, major, bala de rifle na perna, quase perfurou a artéria femoral e ele perdeu muito sangue. Se o deixarmos sangrar, ele morre em horas. Elizabeth parou, o bisturi limpo em sua mão. Seus lábios normalmente firmes tremerão ligeiramente. Um major rebelde, doutor. Por que estamos gastando nossos suprimentos escassos com o inimigo? Sua voz era baixa, mas carregada de desprezo controlado. Dr. Reis suspirou, esfregando a testa. O protocolo exige, Elizabeth. E mais importante, ele é uma fonte potencial de inteligência. Mantenha-o vivo. O exército quer interrogá-lo quando puder falar. A razão militar era suficiente para silenciar a ética pessoal de Elizabeth. Inteligência. Ela assentiu, mas seu coração latejava com uma aversão profunda. Ela havia jurado cuidar dos feridos, mas a ideia de gastar sua energia vital, a energia que poderia salvar um de seus rapazes do Maine ou de Massachusetts, com um homem que lutava para manter a escravidão, era repugnante. Ela caminhou até o canto mais isolado da tenda. O corpo pálido estava sobre uma maca de lona. Ele vestia o cinza manchado de um major da infantaria sulista, o ouro desbotado das dragonas confirmando sua patente. Elizabeth inclinou-se. O soldado era jovem, 20 e poucos anos talvez. Seu rosto, embora sujo de fuligem e suor frio, não tinha a rudeza que associava aos rebeldes que as imaginava. Ele parecia civilizado. Ele estava inconsciente. Seus cabelos eram castanhos claros e finos, grudados à testa. O uniforme estava rasgado onde a bala o atingira. Elizabeth não podia se dar ao luxo da hesitação. A vida não respeitava convicções.
Ela pegou suas luvas de linho e começou a trabalhar com a frieza de uma cirurgiã. Enquanto desdobrava as ataduras e expunha o ferimento feio, ela murmurou para si mesma, uma oração cínica, quase um exorcismo. Você não é um homem. Você é uma farda. Você é um prisioneiro de guerra. E eu sou apenas a mão da união que o mantém vivo para que possa responder por seus crimes. O nome dele era William. Ela leu nos papéis molhados anexados ao seu colete. William T. Hawthorne, Virgínia. O trabalho era meticuloso, doloroso. Ela limpava a ferida, irrigava o tecido dilacerado e preparava-se para a extração do projétil, um procedimento que faria qualquer homem gritar. Mas William sequer se moveu. Sua respiração era superficial, quase imperceptível. Enquanto trabalhava, o braço de Elizabeth roçou o peito do oficial. Sob a camisa rasgada, ela sentiu algo duro, debaixo do pano. Era um medalhão. Curiosa e justificando a ação como uma necessidade de despir o paciente para evitar infecções, ela deslizou o medalhão para fora. Era pesado, de prata, e dentro havia um pequeno retrato de uma mulher, jovem e de olhos tristes, e um pedaço de cabelo louro amarrado. Ele tinha alguém, uma família. O inimigo tinha rostos que não eram apenas de ódio, mas de saudade. Elizabeth fechou o medalhão, recolocando-o no peito de William. Essa descoberta não a abrandou, apenas a endureceu. Ele escolheu lutar. Ele havia abandonado essa mulher, essa família, por uma causa perversa. Ela removeu a bala. O som metálico do projétil caindo na bacia de metal foi um ruído pequeno, mas final. A sutura foi limpa e precisa, um testemunho da sua habilidade. No final, quando o sol começou a nascer e o frenesi da noite diminuiu, Elizabeth cobriu William com um cobertor fino e molhado. Você sobreviveu, Major Hawthorne, ela sussurrou, a voz rouca. Mas não pense que isso é um ato de bondade. Você pertence à União agora, e eu farei questão de lembrá-lo disso todos os dias. 3 pontinhos. As primeiras 24 horas foram cruciais. Elizabeth não saiu de perto dele, monitorando a febre que prometia levá-lo. Não era zelo, era teimosia. Ela não podia permitir que ele morresse em sua vigília. Ele precisava ser interrogado. Ele precisava viver para enfrentar a justiça. Na segunda noite, enquanto a luz bruxulhante de uma lamparina de querosene projetava sombras fantasmagóricas, William despertou. Seus olhos se abriram lentamente. Eram azuis, de um azul claro e surpreendente, emoldurados por cílios longos e a palidez da doença. Ele tentou se mover, e um gemido escapou de seus lábios secos. Água! Ele conseguiu sussurrar. Elizabeth estava sentada ao lado, lendo um panfleto sobre as novas metodologias de desinfecção. Ela não levantou o olhar imediatamente. A água é para aqueles que obedecem, ela respondeu, a voz perfeitamente neutra e fria, a voz que ela usava para esconder qualquer traço de empatia. William, confuso e desorientado, tentou focar no teto de lona. Onde estou? Elizabeth pousou o panfleto e ergueu os olhos, permitindo que o brilho da lamparina revelasse a dureza em seu olhar. Ela usava um avental de linho perfeitamente limpo, e seu cabelo castanho estava preso em um coque rigoroso sob a touca branca. Ela era a imagem da ordem no caos. Você está em um hospital de campo da União, Major Hawthorne, e a razão pela qual você não está morrendo neste exato momento sou eu. Enfermeira Elizabeth Lincoln, abolicionista, leal à Federação. Não se esqueça disso. A informação atingiu William como um soco no estômago. Um hospital da União. Ele tinha falhado. Ele havia sido capturado. O terror da prisão de guerra, talvez de uma execução sumária, pairou sobre ele. Mas o cansaço do ferimento era mais forte. Ele olhou para a mulher que o havia salvado. Ela parecia feita de gelo e ferro. No entanto, em sua firmeza havia competência. Ele notou a bandagem perfeita em sua perna, a limpeza no ambiente imediato. Você é uma mulher da União, William ofegou, a descrença na voz. Infelizmente para você, Elizabeth retrucou, pegando um copo e enchendo-o com água limpa. Você sobreviveu à batalha, Major. Agora sobreviva à cura. Ela segurou o copo perto de seus lábios.
Ele tentou pegar, mas ela manteve o controle. Você não tem força, explicou, inclinando o copo cuidadosamente para que ele bebesse pequenos goles. O toque de seus dedos, breve e puramente profissional, foi o primeiro contato físico entre eles. Era eletrizante, não de paixão, mas da extrema tensão de ser cuidado pelo seu inimigo mortal. William bebeu a água, sentindo-a deslizar pela garganta seca. Ele olhou para ela, para a sua face impassível. Por que se incomodou? Ele perguntou, a pergunta carregada de anos de doutrinação. Você deveria me odiar. Elizabeth afastou o copo e colocou-o na mesa de cabeceira. Eu o odeio, Major Hawthorne, ela disse, sem hesitação. Odeio tudo o que sua farda e sua causa representam. Mas sou enfermeira primeiro. E, mais importante, você carrega informações que interessam ao General Meade. Mantenha-se vivo. Essa é a sua única tarefa agora. Ela não lhe deu tempo para responder. Virou-se e começou a reorganizar alguns suprimentos em outra mesa, dando as costas a ele. William ficou em silêncio. A dor em sua perna era um fogo constante, mas o ardor em seu peito era diferente. Era a vergonha, a culpa. Ele havia hesitado por meses sobre o que estava fazendo lá, lutando pelo Sul. Agora, ele estava à mercê de uma mulher que o havia salvado, não por humanidade, mas por estratégia de guerra. Obrigado, ele sussurrou, mesmo sabendo que a gratidão era a última coisa que ela desejava. Elizabeth parou de se mover por um instante. Seus ombros endureceram. Não gaste palavras, Major. Guarde sua força. O Dr. Hayes virá examiná-lo ao amanhecer. E assim começou a prisão de William, não em uma cela, mas em um leito de lona, sob a vigilância fria e constante da única pessoa que o havia trazido de volta à vida. E a cada dia que passava, a cada curativo trocado sob a luz impiedosa do acampamento, a aversão de Elizabeth começava a se fissurar, confrontada não com o símbolo cinza que ela odiava, mas com a vulnerabilidade silenciosa do homem William. Ele não lutava contra ela, ele aceitava cada tratamento, cada dor, com uma resignação que incomodava Elizabeth profundamente. Era quase como se ele estivesse aceitando o castigo, e não apenas o tratamento. O amor, Elizabeth descobriria dolorosamente, não precisava de permissão para nascer. Ele simplesmente aproveitava as rachaduras do dever para brotar, silencioso e perigoso, bem no meio de uma guerra. E naqueles dias iniciais de febre e curativos, o amor estava plantando suas primeiras sementes. O clímax. A recuperação de William não foi uma escalada, mas uma descida lenta e tortuosa para a realidade. A febre havia cedido, levando consigo o delírio protetor, e em seu lugar instalou-se uma lucidez implacável. Ele estava forte o suficiente para se apoiar em muletas, e pior, forte o suficiente para ser transferido. Os dias de curativo se tornaram a única rotina que Elizabeth e William compartilhavam. Era um balé de proximidade forçada. Ela limpava a ferida da bala, seu toque profissional, quase impessoal, mas a cada vez que seus dedos roçavam a pele dele, um arrepio silencioso percorria ambos. Os olhos dela, antes cheios de fogo frio, agora carregavam uma sombra de confusão, de uma dor que não era física. William notou que Elizabeth parou de falar sobre a guerra. As alfinatas políticas cessaram. Em vez disso, ela falava sobre o clima frio da Pensilvânia, sobre os livros que lia na infância, ou simplesmente ficava em silêncio, o que era infinitamente mais perigoso. A fenda que o amor havia aberto no dever de Elizabeth alargava-se a cada instante. Ela tentava fechá-la com o trabalho árduo, mas toda vez que via William, forte, mas ainda assim vulnerável, seu coração se traía. Ele não era mais a bandeira cinza. Ele era o homem que, em seus delírios, murmurava o nome de uma irmã falecida e pedia perdão por pecados que ela não conseguia identificar. 3. Naquela tarde de outono, o ar estava cortante e cheirava a fumaça de lenha e pólvora distante. O Dr. Hayes, um homem prático e sem poesia, entrou na enfermaria de campanha, parou ao lado do leito de William e examinou a perna do major confederado. Limpo. O osso está se calcificando bem, Hayes anunciou secamente. Ele olhou para Elizabeth, que estava dobrando lençóis próximos, com uma intensidade incomum.
Enfermeira, ele estará pronto para ser movido ao amanhecer. O chão pareceu ceder sobre os pés de Elizabeth. Ela conseguiu manter a expressão neutra. Para onde, doutor? Reis ajustou os óculos e pigarreou. Amanhã, uma unidade de escolta virá buscá-lo. O general Grant aceitou uma proposta de troca de prisioneiros acelerada. O major será enviado ao Forte McHenry e de lá cruzará as linhas. O silêncio na enfermaria foi um peso sufocante. William, sentado na beira do leito, sentiu um alívio súbito e terrível. Liberdade, dever, retorno. Mas o pânico que viu nos olhos de Elizabeth, que ela tentou esconder virando-se bruscamente, o atingiu com a força de um soco. Ele voltaria para a guerra. Ele voltaria para lutar pelo que ele sabia ser errado. Reis saiu, deixando a sentença pairando no ar. Ao amanhecer, William seria devolvido ao sul. Elizabeth esperou até que o último dos soldados feridos estivesse dormindo e a lua estivesse alta e fria. Ela sabia que tinha apenas algumas horas. Se William cruzasse as linhas, ele estaria perdido para sempre. Ele seria um inimigo novamente, e ela jamais se perdoaria por amá-lo. Ela o encontrou na pequena tenda de suprimentos que ele usava para ganhar alguma privacidade, apoiado nas muletas, olhando através da abertura da lona para a escuridão. William, ela chamou, a voz mal passando por sua garganta. Ele se virou. O uniforme azul que ele usava, o único disponível, fornecido pela União, era uma ironia amarga sobre seu peito. Eu sei, Reis me disse. Amanhã eu parto. Ele disse, sua voz tensa. Havia uma hesitação ali, uma pergunta não formulada. Elizabeth fechou a abertura da tenda, mergulhando-os na escuridão, iluminada apenas pela fraca luz da lanterna a óleo. Ela avançou em direção a ele, ignorando a distância profissional que sempre mantiveram. Você não pode, ela sussurrou, e a formalidade desmoronou em uma súplica pura. William sentiu o coração apertar. Ele largou as muletas, que caíram com um baque abaçado na terra. Ele mal conseguia ficar em pé, mas a gravidade daquele momento o sustentava. Eu sou um oficial. Meu batalhão, eles devem me dar como desaparecido ou morto. Se eu for trocado, posso voltar. É a única maneira de preservar minha honra. Ele respondeu, a palavra honra soando falsa em sua própria boca. Honra, William? Você está falando de honra enquanto luta por um sistema de injustiça e crueldade? Elizabeth respirou fundo, as mãos cerradas em punhos. Você me disse nos dias de febre que a guerra o havia esvaziado. Você me disse que a causa pela qual lutava era uma mentira. Não negue o que você sente agora. Ele deu um passo hesitante para a frente. A dor na perna era nada comparada à dor que ela estava infligindo à sua alma. E o que é que eu sinto, Elizabeth? Diga-me. Um traidor? Um desertor? É isso que você espera que eu me torne? Um homem sem pátria, sem nome? Eu espero que você se torne o homem que eu vi quando sua guarda estava baixa, o homem que eu salvei. Ela se aproximou mais, seu rosto banhado pelas lágrimas que ela não permitia cair. Eu te salvei de morrer por um erro, agora salve-se de viver por ele. William estendeu a mão e tocou seu rosto. A pele dela estava fria, mas seu olhar era um fogo que o consumia. Era o toque de um inimigo, o toque de um amante. Você me pede para trair tudo, Elizabeth. Meu juramento, meus homens, minha casa. Mesmo que eu odeie o que o Sul representa, a deserção é o pior crime. E amar o inimigo, William, não é também um crime? A pergunta explodiu entre eles. A confissão estava feita. O ardor que vinha crescendo sob a superfície, alimentado por curativos silenciosos e olhares roubados, finalmente irrompeu. Sim, ele admitiu, rouco. É a afronta final. Eu odeio o seu azul, Elizabeth, mas eu não consigo odiar a sua alma. Você me salvou e, ao fazê-lo, me condenou. Condenou ao quê? A vida com a qual não posso retornar. Ele puxou-a para mais perto, ignorando a dor aguda em sua perna. Achei que o maior desafio da minha vida seria sobreviver à próxima batalha, mas não, é viver sem você. A fronteira, a guerra, a causa, tudo desapareceu. Restavam apenas 2 corações batendo em uníssono, desesperados e proibidos. Elizabeth não aguentou mais. Ela se agarrou ao uniforme azul, rasgando o espaço entre eles. Não vá, William.
Não volte para aquela carnificina. Eles te usarão de novo até que você seja um buraco no chão. Não é honra, é desperdício. Fique, desapareça. E como eu faria isso? Sou um major da Confederação, ferido no meio de um acampamento da União. Eu tenho contatos, ela revelou, a voz baixa e urgente, uma traição sussurrada. Eu trabalho com a Underground Railroad, conheço caminhos para o norte, para o Canadá. Se você desertar esta noite, se você for embora antes que a escolta chegue ao amanhecer, você pode ir. Eles vão te procurar por dias, mas você terá uma vantagem. O corpo de William ficou tenso contra o dela. Ela estava pedindo que ele se tornasse um fantasma, um homem sem bandeira, fugindo para sempre. Estava pedindo que ele vivesse, mas a um custo que desmantelava toda a sua identidade. Você me pede para abandonar tudo por você? Eu peço para você viver por você, William, Elizabeth corrigiu, forçando-o a encará-la. E se você puder, talvez, por mim. Se você cruzar aquela linha amanhã, você estará me matando também. Eu não posso amar um fantasma na guerra. As lágrimas de Elizabeth caíram sobre o peito dele, um fogo líquido. William fechou os olhos. Ele viu a imagem do general Lee, a bandeira do exército da Virgínia do Norte, a promessa que havia feito ao seu pai. E então viu Elizabeth, a luz em seus olhos, a força em seu abraço. A culpa da escravidão era mais pesada que o fardo da deserção. A guerra era iminente, a vida com Elizabeth, um milagre. Se eu desertar, nunca poderei voltar para o sul, eu serei caçado. Eu sei, ela respondeu, beijando-o desesperadamente, um beijo que provava o sal das lágrimas e o sabor do desespero. Era um beijo de adeus à vida que eles conheciam, um beijo de promessa perigosa. William a afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. A decisão estava tomada, irrevogável e apavorante. Ele havia escolhido o amor em vez da honra, a vida em vez da causa. Diga-me o que fazer, diga-me como escapar desta prisão, Elizabeth. Elizabeth, ele exigiu. Mas saiba, se eu for com você, não é apenas para o Canadá que eu estou indo. Eu estou indo onde você for, não há mais retorno para mim. Elizabeth sorriu, um sorriso de alívio e terror misturados. Era o sorriso de uma mulher que acabava de salvar o homem que amava, mas que agora era cúmplice de um crime de guerra. Você precisa de roupa civil, eu consigo. Você precisa da rota de fuga antes que as patrulhas saiam ao amanhecer. Os contrabandistas de Virgínia estão esperando por um carregamento perto do rio Potomac. Você fingirá ser um deles. Ela tirou um mapa pequeno e amassado de dentro do seu avental, um mapa que pertencia à rede abolicionista. Ela o havia guardado por meses, sem saber por quê. Agora ela sabia. Esta noite, às 2 da manhã. O caminho é longo e perigoso. Se você for pego, William, eles me encontrarão, e a punição será a forca. Para nós dois. Ele pegou o mapa, sentindo o papel frágil sob seus dedos. O risco vale a pena, William declarou. Eu sou Major William Montgomery. Eu deveria estar morto há meses. Se eu morrer agora, que seja tentando fugir com você. Elizabeth colocou a mão sobre a dele, sentindo o calor. A noite era a única chance. A deserção era um abismo, mas a promessa de um futuro, mesmo que nas sombras e no exílio, era a única luz que valia a pena seguir. A guerra havia terminado para William, mas a luta para viver e amar estava apenas começando. Eles tinham 4 horas até o amanhecer e a eternidade pela frente, se sobrevivessem àquela fuga. O epílogo. A fuga começou com um sussurro e terminou com a travessia de um rio escuro. Às 2 da manhã, a escuridão era uma aliada implacável. William, vestindo roupas civis grosseiras e um chapéu de feltro velho, parecia um fazendeiro decadente, e não um major condecorado da cavalaria da Virgínia. A dor de seu ferimento na perna ainda pulsava, mas era obscurecida pela adrenalina fria do terror. Elizabeth o guiou pelos fundos do hospital de campo, os passos abafados pela terra úmida. Ela sentia o peso do mapa em sua mão e o peso da sua traição à bandeira da União em sua alma. Não era a traição da causa abolicionista, mas a traição da disciplina e da ordem que havia jurado manter. Na cerca dos fundos, William hesitou. Ele olhou para trás, para o brilho fraco das lanternas que marcavam a enfermaria onde ele quase morrera e onde renascera para o amor. Adeus, William Montgomery, o major. Ele murmurou.
um reconhecimento silencioso da morte de seu eu anterior. Elizabeth não o deixou lamentar. Agora, William, rápido. Eles rastraram por um campo de milho colhido, o vento da madrugada cortando a pele. Cada passo era um risco de serem descobertos por uma patrulha. Quando ouviram o latido distante de um cão de caça, pararam, encostados em um tronco caído, e Elizabeth sentiu o coração de William bater forte contra o seu. Se for para ser pego, ele sussurrou em seu ouvido, que seja agora, com você. Eles não foram pegos. Chegaram à margem pantanosa do Potomac, onde a névoa dançava sobre as águas frias. Um farol fraco piscava na outra margem. Um homem alto e taciturno, com mãos calejadas de trabalho duro, estava esperando. Ele era Silas, um dos condutores da Underground Railroad, que ignorava bandeiras e apenas via a humanidade. Ele olhou para Elizabeth, a enfermeira da União, e para William, o foragido confederado. Seu olhar não continha julgamento, apenas cansaço. "Você sabe o que arrisca, enfermeira", disse Silas, sua voz baixa como o rio. "Eu sei", respondeu Elizabeth, segurando a mão de William com firmeza. Silas apontou para um pequeno barco de fundo chato, camuflado entre os juncos. "A travessia será rápida, mas o caminho até a Pensilvânia e depois o norte levará semanas. Não olhem para trás." William subiu no barco primeiro, usando sua força restante para estabilizar o casco. Elizabeth seguiu, e Silas empurrou a embarcação para a correnteza. O silêncio do rio engoliu o mundo. Foi no meio do Potomac que a realidade os atingiu. Não havia mais retorno. Eram oficialmente párias, exilados, mas livres. Quando alcançaram a margem de Maryland, sentindo a lama pesada sob as botas, eles se abraçaram pela primeira vez, sem o medo iminente de serem interrompidos por um cirurgião ou um sargento. Era um abraço de sobreviventes. A jornada foi brutal. Meses fugindo, se escondendo em celeiros frios, marchando sob a ameaça constante de serem identificados. A rede abolicionista os protegeu, mas o risco nunca desaparecia. Finalmente, cruzaram a fronteira do Canadá. O ar era diferente. O peso da guerra parecia diminuir com cada lufada de vento do norte. Chegaram a uma pequena comunidade perto de Toronto, onde Elizabeth, sob um nome falso, logo encontrou trabalho cuidando de uma família de imigrantes escoceses. William, agora conhecido apenas como Will, teve que enterrar seu orgulho de oficial. Ele não podia usar suas habilidades militares e não podia revelar seu passado. Ele começou a trabalhar como carpinteiro. Suas mãos fortes, acostumadas a segurar rédeas e espadas, agora se dedicavam a construir móveis simples. Em 1865, quando a notícia da rendição de Lee em Appomattox chegou ao Canadá, Elizabeth e William estavam juntos em sua pequena cabana alugada. A guerra havia terminado. William sentiu um luto profundo pela terra natal que havia perdido e pelos camaradas que não voltariam. Mas Elizabeth o abraçou, lembrando de que ele havia escolhido a vida, e não o sangue. "Você desertou da morte, William", ela sussurrou, "e isso é honra suficiente." O tempo passou, lento e curador. Eles construíram uma vida de simplicidade e anonimato. William aprendeu a amar a paz mais do que a adrenalina do campo de batalha. Elizabeth abriu uma pequena clínica improvisada, ajudando tanto os abolicionistas negros quanto os imigrantes brancos. 5 anos após sua fuga, eles estavam sentados à beira do lago Ontário, observando o pôr do sol. A mão de William estava em torno da cintura de Elizabeth, e no colo dela dormia seu filho, um menino de cabelos castanhos chamado Silas, em homenagem ao homem que os ajudara. O Major William Montgomery nunca mais existiu. A enfermeira Elizabeth Beaumont nunca mais voltou para casa. Eles haviam trocado sua pátria pelo exílio, sua segurança pela incerteza, mas haviam ganho algo muito mais raro, um amor que havia sobrevivido à divisão mais sangrenta da história americana. Eles tinham a eternidade pela frente, e ela era feita de tábuas de carvalho canadense e cheiro de ervas medicinais, e, acima de tudo, do som tranquilo de um coração batendo ao lado do outro, finalmente em paz. Eles eram inimigos que a guerra tentou destruir, mas que o amor havia forjado em uma só alma, sob a bandeira branca da redenção. 3. Monólogo de encerramento. Host monólogo. 1.
Conclusão narrativa. E assim, ouvintes amados, vemos que o amor verdadeiro não se contenta em coexistir com a injustiça ou a violência. O amor, na sua forma mais pura, exige ação, exige a coragem de rejeitar as lealdades impostas pelo mundo em favor da lealdade que reside dentro de nós. Elizabeth e William provaram que, em meio ao horror da Guerra Civil, onde os ideais e o sangue dividiam famílias e nações, a ponte mais forte era construída de esperança e curativos. O preço foi o exílio, mas a recompensa foi a alma em paz e uma vida inteira de redenção. 2. Transição. E assim termina a extraordinária e comovente história de Elizabeth, a enfermeira abolicionista, e William, o major desertor, unidos contra as bandeiras que os mandavam lutar. 3. Filosofia. Esta saga, que cruzou trincheiras e rios, nos lembra de uma verdade fundamental. A dignidade humana e o amor que cultivamos são, no final, a única verdadeira pátria que podemos carregar conosco. Em tempos de divisão, precisamos nos lembrar de que a coragem não é apenas lutar, mas, muitas vezes, é a escolha de parar de lutar e escolher a vida ao lado de quem amamos. 4. Mensagem. Esta é uma história sobre a deserção mais nobre que existe, desertar da guerra para abraçar a vida. É uma história sobre a coragem de rejeitar a lealdade militar por uma lealdade maior ao juramento feito ao próprio coração. É uma história que prova que o coração humano é a última fronteira a ser conquistada. 5. Engajamento. Se a escolha de William de abandonar seu posto e de Elizabeth de arriscar tudo pela vida dele tocou seu coração, deixe um comentário abaixo. Diga-nos, em qual momento da história você sentiu mais medo por eles? 6. Compartilhamento. Se você conhece alguém que precisa de uma lembrança poderosa de que as maiores escolhas exigem os maiores sacrifícios, ou que está lutando contra uma lealdade dividida, compartilhe esta história. O amor sempre merece ser ouvido. 7. Assinatura/esperança. Inscreva-se em Corações do Passado para mais histórias de época que nos lembram que a esperança é o motor invisível, mas poderoso de toda a história. A esperança move as montanhas e cruza os rios mais perigosos. 8. Despedida. Até a próxima história que aquecerá a alma, queridos ouvintes. 9. Mensagem pessoal. Lembre-se, sua história, assim como a de Elizabeth e William, merece ser vivida com coragem, verdade e amor inabalável. Nunca subestime o poder de uma escolha feita pelo coração. 10. Fechamento caloroso. Um abraço caloroso e que a sua jornada seja repleta de escolhas que honrem seu propósito mais elevado e o amor que reside em você. 11. Lembrete final. Não importa as tempestades do mundo ou as guerras que nos cercam, histórias de redenção e do amor que supera o ódio são eternas e continuarão a nos guiar.